Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Ciência, né, que é um projeto da Fundação Astef, a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Ceará, e a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O objetivo desse programa é tornar a ciência cada vez mais clara, cada vez mais próxima da sociedade, né, que eu acho que hoje, cada vez mais, nós precisamos divulgar, precisamos mostrar a importância da ciência. Tá? Eu sou o professor Barros Neto, sou professor titular da Universidade Federal do Ceará, atualmente presidente da Fundação Astef e o coordenador desse projeto. Tá? Hoje temos aqui o nosso amigo André Jales, né, meu colega de colégio, contemporâneo de Universidade Federal do Ceará, e que vem falar um pouco para vocês sobre hoje, o que é essa média móvel, né? Essa questão aí do coronavírus aí deixou a média móvel hoje famosa, né? E por que é que se usa, qual é a vantagem de se trabalhar com a média móvel para que a gente possa conhecer melhor os dados, né? Então, André, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né? Aqui para participar desse nosso programa. É um programa bem simples, a ideia é bater papo, né? Trazer conhecimento aqui para o pessoal. E eu te faço essa pergunta, né? Qual é o papel da média móvel? Por que a gente usa a média móvel? Por que a gente discute essa média móvel e agora está sendo tão utilizado nesse acompanhamento aí das curvas, dos gráficos ligados à questão aí da coronavírus, do Covid? Agradeço o convite, né? Sempre muito interessante a gente tentar trazer um assunto que muitas vezes é estranho e desmistificar um pouco esse assunto para que o público consiga compreender o porquê que a gente utiliza certos ferramentais, né? A ciência trata para que a gente compreenda melhor o que está ao nosso redor e não para complicar, né? O que é a ideia de média móvel? Primeiro, vamos entender o que é uma ideia de média. A média nada mais é do que um representante de um grupo numérico. E um grupo numérico, obviamente, que não tenha os mesmos valores, senão não precisaria de representante. Eu teria uma constante é a própria constante. Por exemplo, o dia dura 24 horas. Então, não vou dizer, o dia dura em média 24 horas. Não, o dia dura 24 horas. Esse é um padrão comum de conhecimento. Mas, em algumas situações, nós não temos esse número tão perfeito. Como, por exemplo, quantas pessoas foram contaminadas hoje pela Covid? Esse é um dado que a gente não tem. Nós temos quantos registros de pessoas que fizeram seus exames e deram resultados positivos hoje. Mas isso para a gente já é um indicador, inclusive para que a gente tome alguma decisão. Como, por exemplo, nós tivemos uma decisão agora que foi cancelado qualquer tipo de festa de Réveillon. O Réveillon é uma festa muito importante, né? Culturalmente muito importante. É um momento que se comemora o aniversário de todo mundo. E por que isso foi cancelado? Porque nós tivemos um aumento da média móvel. Mas o que é esta média móvel? Ora, para a gente entender por que é feita essa média móvel, basta a gente compreender o seguinte. Domingo, nós não temos muitos registros de pessoas contaminadas, porque não são realizados muitos exames e muitas vezes os exames que são feitos não são lançados. O domingo é um dia de folga para muitas pessoas. Então, muitos dos exames não são lançados no domingo. Parte desses exames são lançados na segunda-feira e outra parte na terça-feira. Daí, se a gente simplesmente medisse quantos infectados na segunda-feira, a gente poderia chegar à conclusão de que segunda-feira é um dia perigoso. Eu não saio de casa porque eu posso me contaminar, mas no domingo eu já saio porque não tem problema. E não é assim. Eu não tenho o registro. Para que a gente consiga entender, porque o que a gente tem hoje na Covid é a tendência, o que está acontecendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós estamos tendo agora uma média de contaminação que já beira mais de 300 mil pessoas infectadas diariamente. No ápice de uma primeira onda, nós tínhamos 100 mil e já era uma coisa absurda. Agora a coisa perdeu completamente o controle. Aliás, na primeira onda, o pico da primeira onda de contaminação foi de 50 mil dia. Como é que a gente pode entender isso melhor? Como é que a gente pode minimizar essa diferença numérica? Ora, se ao invés de eu pegar a quantidade de contaminados no dia e pegar a vizinhança dos dias, porque eu tenho um dia mais, um dia menos ao redor, o que me interessa é quantos, em média, estão sendo contaminados naquele período. Não é um instante de tempo. A gente tem o dia como uma junção de vários instantes de tempo. Do mesmo modo, nós temos a semana. Como domingo não é lançado muitos resultados, o ideal é que a gente pegue uma semana que inclua pelo menos um domingo. O que é que nós fazemos então?
calculamos sempre a média de 7 dias. O dia atual, registro de hoje, e o registro dos últimos 6 dias. Sempre que eu pego 7 dias, eu vou pegar um domingo, uma segunda-feira, uma terça-feira, sempre. Daí eu evito essa estrutura de que um dia eu lanço mais, no outro dia eu lanço menos. Uma coisa compensa a outra, e essa média semanal de contaminação fica mais estável. Só que essa média semanal, ela iria passar uma semana para ser divulgado novos dados. Imagina, eu só vou divulgar na quarta-feira, então eu vou acumular. Eu não vou lançar os dados da quinta, eu só lanço na quarta-feira porque eu lanço da semana. E a minha semana, teoricamente, termina na quarta-feira. Isso seria um problema, porque eu teria casos acontecendo e decisões a serem tomadas naquele instante em que eu tenho certos aumentos. Amazonas, Manaus teve um problema com isso, Fortaleza já passou por isso, Rio de Janeiro vem passando por isso constantemente, o sul do país. O que a gente pode fazer ao invés de ter uma semana que sempre finaliza na quarta-feira? Bem, calculamos então a média móvel. Então, o que seria a média móvel? Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro, nós teremos agora, às 8 horas da noite, o fechamento do levantamento de quantos contaminados e quantas mortes nós tivemos hoje, quinta-feira. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter a semana encerrando nessa quinta-feira e pegando todos os demais dias desta semana, ou seja, a média de uma semana inteira. Termina hoje, quinta-feira, então começa na sexta-feira da semana passada. Calculamos, então, uma média e divulgamos hoje. Por que ela passa a ser móvel? Bem, amanhã, sexta-feira, dia 8 de janeiro, nós já teremos a semana terminando na sexta-feira. Então, é excluído da média móvel desta quinta-feira que vai ser divulgada hoje, é excluído sexta-feira da semana passada e é incluído sexta-feira amanhã para ser divulgado os dados de amanhã. Então, vamos pegar 3 pontos. Ontem foi divulgados esses dados, que inclui até quarta-feira, ontem, dia 6. Mas inclui também de quinta-feira da semana passada até quarta-feira. Hoje, quinta-feira, nós vamos excluir a quinta-feira da semana passada para incluir esta quinta-feira. Por isso, é uma média que está se movendo ao longo do tempo, sempre incluindo o dia atual e excluindo esse mesmo dia, né, da semana passada. Então, a média sempre de 7 dias. Como eu junto 7 dias, esses dados são mais consistentes. Hoje só foram registradas 10 pessoas, mas ontem foram 30. Antes de ontem foram 100. Na hora que eu junto tudo isso, eu tenho um dado mais consistente, porque na outra semana eu vou ter um dia de menor registro, outro dia de maior registro, outro dia que mais pessoas procuraram, e daí nós temos a condição de analisar uma tendência. Isso. Atualmente, por exemplo, nós estamos com uma tendência de um pequeno crescimento de contaminados no Ceará, mesmo com um decrescimento de mortes, porque a relação contaminação e morte também tem uma relação diferenciada com o tempo. Contaminado de hoje, a morte não é de hoje. As pessoas vão ser hospitalizadas e muitos vão chegar a óbito. Alguns vão chegar a óbito, não são muitos. Essa não é uma doença que tem uma mortalidade tão grande, mas imenso a ponto da gente ter muitos cuidados. Então, qual é a ideia da média móvel? Eu estar movendo os dias que eu estou inserindo para o cálculo da média. Média de hoje vai incluir hoje, quinta-feira, 7, mas vai incluir todos os demais dias de uma semana, do dia 1º, sexta-feira, até hoje, quinta-feira, dia 7. Ontem incluiu o dia 31 até o dia 6. Antes de ontem, incluiu do dia 30 até o dia 5. Ou seja, é sempre uma média que pega os últimos 7 dias. E é interessante, como você mencionou, né, a questão da tendência, né? Ou seja, eu vou vendo, os números vão chegando, e você vai vendo se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, né, dentro daquela média. Né? Então, por exemplo, você vai vendo que, rapaz, olha, já teve mais casos na sexta, já teve mais casos na quarta, aí ele vai, e obviamente ele vai tirando também esse erro não é nem da subnotificação, é da notificação atrasada, né, que acontece muito no fim de semana. Esse é o principal ponto da média móvel, é a notificação atrasada, que ocorre principalmente no domingo. Todo domingo nós tínhamos um registro menor e todo domingo não há contaminação? Não há contaminação. Eu só vou enxergar na segunda, que é quando é lançado o dado. Se eu lançar só no domingo, eu estaria tendo sempre um negócio de sobe e desce. Seria mais difícil compreender. Mais difícil compreender a tendência. Eu estou numa tendência de decrescimento ou crescimento. A Índia, por exemplo, que é um país megamente populoso,
só teve uma onda. Teve uma onda, chegou a um ápice de casos e vem decrescendo ao longo do tempo. Semana a semana, eles vêm diminuindo a quantidade de contaminados e principalmente a quantidade de mortes. Coisa que não está acontecendo na Europa. Né? A gente pega o Reino Unido está papocando a quantidade de mortes e também a quantidade de contaminados. É importante até para a gente ver a característica desta doença. Ela acomete mais a quem? Né? Daí a ciência investiga e começa a perceber que ela atinge mais um público do que outro. A África, por exemplo, tem contaminação, mas não tem muitas mortes. Daí não tem sequer a investigação dos contaminados, porque se não tem muita morte, eu nem investigo tanto os contaminados. Daí a África tanto não aparece contaminado, porque muitas vezes não aparece a mortalidade. Há contaminação na África, só que esses dados são subnotificados porque não há essa pandemia na grande maioria dos países africanos. Agora, me diga uma coisa, André. Essa medida de média móvel, ela está sendo usada no mundo todo para essa questão aí? Para eu responder esse tipo de pergunta, eu deveria estar acompanhando todas as divulgações locais dos países. E, infelizmente, não tem como a gente acompanhar. Agora, os institutos internacionais que têm uma grande credibilidade de divulgação, eles estão divulgando a média móvel. Inclusive, eles é que atiçaram o Brasil a estar usando a média móvel como uma forma melhor de observar a tendência do que está acontecendo, para que sejam tomadas as devidas providências. Nós temos aí, a vira e mexe, a gente tem estado que hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, hora diminui. A gente não está vendo muitas mudanças nisso. É muitas vezes subnotificações ou lançamentos atrasados. Ok. Bom, André, eu queria agradecer, eu acho que, né, é bem interessante, né, o papel da ciência, né, ou seja, a ciência estatística aí, de mostrar isso aí, porque ele é um grande papel para tomada de decisão, como você fez, né? Ou seja, se está aumentando, o que é que eu vou fazer, né? E se a média móvel vai nesse ritmo, onde é que eu vou chegar? Né? Então, tudo isso é importante, né? É uma das ferramentas muito forte para o processo, né, de gestão, de tomada de decisão, é conhecer, né? E aí você poder decidir, né? O que é que você vai fazer. O dado não vai lhe dizer, ele vai lhe apontar. A decisão é sua do que é que vai ser resultado disso aí. Né? Então, eu acho que essa questão da média móvel aí, esse esclarecimento é muito, muito interessante. Né? Pelo menos a nível estadual, né, nós estamos tendo decisões razoáveis, sensatas. Né? Abriu algo, opa, deu errado, fecha esse algo. Né? Se nós tivemos algumas ideias, liberou alguma coisa e isso mudou a média móvel, fecha isso. Liberou uma outra coisa, não teve problema, ok. Continua. Nós começamos sem entender muita coisa sobre a doença. Atualmente, a gente já entende um pouco. É isso. Nós conseguimos entender um pouco mais como é que é o processo de contaminação, como é que é o processo, inclusive, de cuidados que a gente deve ter com os contaminados, né, os protocolos básicos. Esta é uma doença nova, né, mundialmente nós temos um problema, e o mundo inteiro trocando informação. Esse é o papel da ciência. Um cientista conversa com o outro, tomam-se decisões, os gestores tomam decisões com base nessa ciência, e com isso a gente tem uma minimização dos problemas que nós temos que enfrentar ao longo dessa pandemia. Ok, André, muito obrigado, foi excelente. Mais um aprendizado aqui, né, para o Conversa com Ciência. Tá? Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui participando do nosso projeto. Né? André, mais uma vez, obrigado. E quem gostou, divulgue o nosso projeto. Nós temos lá o nosso YouTube, né, o canal no YouTube, que é Conversa com Ciência. Entre lá, faça um like, né, e se inscreva, né, porque eu acho que é muito importante, e divulgue. Aqui a ideia, esse é um projeto de divulgação da ciência. Ok? Muito obrigado e até a próxima. André, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Obrigado pelo espaço, é sempre bom participar, é sempre bom estar divulgando. Né? Esse é um grande papel que deve ter um professor universitário. Não é só estar em sala de aula, mas é estar na sociedade, é estar inserido na sociedade, levando conhecimento para que a sociedade tenha uma evolução. O que nós desejamos é que a sociedade evolua, né? Que hoje nós tenhamos mais informação para que a gente tenha decisões mais sensatas.